7 da manhã, 16 minutos. Obrigado, Alagoas, pela companhia. Está chegando agora. Bem-vindo, seja bem-vinda. Ótimo dia. Olha, tem gente que anda de moto porque gosta, mas também tem gente que anda porque precisa, né? É um transporte barato, ágil, mas que requer muitos cuidados, principalmente quando chove. Por isso, agora ao vivo, o Bruno Protásio traz as dicas pra gente. Bruno, inclusive, estava chovendo agora, parou um pouquinho, a pista está molhada. Andar de moto é um perigo danado, um problema daqueles e tem que ter muito cuidado, muita cautela, habilidade, agilidade, né? Que dicas você traz aí pra gente agora? Para pilotar a moto, você tem que ter essa atenção, essa habilidade em qualquer momento. Agora, quando tem o período de chuva, Douglas, é preciso ainda mais aprimorar todos esses cuidados, ter mais atenção. Por isso, a gente vai começar a falar sobre isso para orientar desde a manutenção, desde a observação e alguns cuidados, até sim a pilotagem. A gente chama sempre a direção defensiva, para você ter mais cuidado. E quem vai explicar para a gente um pouquinho sobre os cuidados necessários com a manutenção é o Joel, que está aqui com a gente. Bom dia, Joel. Bom dia. Qual é a principal, nesse momento, que a gente precisa observar em relação à manutenção, a principal orientação para quem anda de moto? Pois é, muito bom dia a todos. Manter a revisão da moto em dia é essencial. Fazer observação dos itens de desgaste da moto é sempre interessante para manter a segurança mínima, mas como você comentou, nesse período de chuva se potencializa situações de risco que normalmente a gente não está exposto. Um dos principais pontos que a gente tem que ser observado é em relação aos pneus. Os pneus, né, devem ser a única parte da motocicleta que vai ficar em contato no chão. Se você não tomar cuidado, outras coisas também vão fazer parte do chão e não é isso que a gente quer. O desgaste do pneu, a avaliação do pneu, que tem como ser feita através de informações que os próprios fabricantes vêm deixando exposta, consegue nos trazer parâmetros se o pneu ainda está interessante para uso ou não. Como é que eu observo isso? Perfeito. Todos os pneus existem um desenho que a gente chama de suco. Esses sucos são realmente produzidos com a função de fazer a distribuição da água. Então, para evitar a aquaplanagem, que é aquela lâmina d'água que acaba perdendo a aderência da borracha com o chão e a gente acaba perdendo o controle, os fabricantes de pneu fazem os sucos dos pneus para justamente espalhar essa água na rodovia. Então, a gente tem um parâmetro em todos os pneus que se chama TWI. Normalmente exposto na banda lateral do pneu, a gente consegue ver qual é o desgaste máximo que esse pneu tem. Nesse lado aqui, a gente está aqui, ó, TWI, ó, tem uma informação aqui do lado, a gente consegue ver uma elevação que tem no pneu, nessa região aqui, olha só. Você percebe que aqui em cima tem uma elevação e ela vai ser o nosso parâmetro de desgaste do pneu. Quando os sucos alinharem a altura com essa elevação que é o TWI, a gente já tem definido que o pneu já passou do período de rodagem. Além do pneu, quais são outros itens básicos que o motociclista precisa ter atenção? Para falar da motocicleta, é claro que a gente tem que comentar sobre o que faz ela parar, que são os freios, né? Nós temos os freios dianteiro e traseiros e é muito importante mantê-los em revisão. Já em relação à questão da condução, aí vem outros detalhes, mas se tratando da motocicleta, verificar sempre a condição do freio, se o freio está freando de forma eficiente. O freio traseiro, em algumas motocicletas, ainda é utilizado o freio conhecido como tambor. É um freio por fricção, né, por expansão que a gente chama, e ele tem uma facilidade muito grande de travar a roda. Então, se você não tem uma revisão bem acentuada, uma revisão feita de forma correta, a roda travar em chuva é praticamente certa a queda. Bom, a gente está mostrando aqui, Douglas, pneu, freios, todos os detalhes que a gente precisa observar antes de ir para a rua. Agora, eu vou aproveitar que a chuva diminuiu, eu vou chamar o Joel aqui para o lado de fora. Por quê? Vamos mostrar o ambiente aqui fora da oficina. Olha, pista molhada, algumas poças acumuladas aqui no meio da rua e um cenário que pode ser ainda pior, sem dúvida, caso a gente tenha um dia de chuva muito forte. Exatamente. Como ele tem que se portar no momento que está chovendo, a pista está molhada, para evitar acidentes? Esse é o momento crucial na parte da condução, já que as boas práticas de pilotagem, como você bem comentou, que é a questão da direção defensiva, ela vai ser crucial
crucial aí no momento que vai definir um acidente ou apenas um susto. Manter a distância dos veículos que estão à sua frente com segurança é muito interessante nessa situação, já que a aderência dos pneus automaticamente reduz quando a gente tem água no asfalto. Então o tempo de frenagem aumenta e essa distância tem que ser calculada de uma maneira que dê tempo hábil para você poder parar a moto em situações de emergência. Outras coisas também que estão relacionadas aos acessórios que os motociclistas podem utilizar parece simples, mas a própria viseira. Em momento de chuva, com a viseira completamente molhada, luz contrária contra a viseira, tudo isso reduz muito a visibilidade do motociclista e acaba tornando tudo um pouco mais difícil. Então, a prática do momento da condução de direção defensiva pode definir apenas um susto ou então de um acidente, né? Sabe que eu vejo muito, João, aqui nas ruas muitas vezes, é a quantidade de água. Você está subindo uma ladeira, descendo, que vai descendo também com muita força. Isso pode gerar um acidente muito grave. Para você perder o controle é muito fácil. Exatamente. E a gente fica assustado com o seguinte, porque a impressão visual que nós temos quando vemos a água assim na pista, em algumas situações a gente consegue ver a superfície interna, né, a própria pista, mas em outras situações aquela água acaba tapando o buraco. Então, quando você passa no asfalto imaginando que ali esteja reto, né, mas ali na verdade é uma poça e que você pode cair. Infelizmente, a gente que está no dia a dia, não é raro a gente ver motociclistas no chão por conta de situações como essa, né? Mas seguindo as orientações do Joel, da manutenção e também da direção defensiva, aí sim a gente tem mais segurança no trânsito. E para você que tem a sua moto, nesse período de chuva, muita atenção e muito cuidado para não se envolver em nenhum acidente. Volto com você, Douglas. Ok, Bruno, muito obrigado. E as dicas aí dele, né? Fantásticas. Todo cuidado é pouco com moto. Sem estar chovendo, nem com a chuva, então é ter muito cuidado com o equipamento que é tão importante na ida e na vinda aí da sua casa para o trabalho, para você resolver qualquer coisa. Moto todo cuidado é pouco também. Valeu, Bruno, muito obrigado então aí pelas informações com a gente ao vivo aqui no Balanço Geral Alagoas.